Bom, gente, como eu disse aqui, eu vou abrir a nossa edição de hoje saudando, do outro lado da tela, o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, UIELA, na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Urix. Professor Nildo Urix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, um prazer estar aqui com vocês, muito bom dia. Prazer é nosso contar novamente aqui com a tua presença conosco, Nildo. Obrigado aí por você se dispor a fazer esse papo aqui com a gente na manhã desta segunda-feira para a gente falar um pouco sobre política nacional e também um pouco sobre política internacional. Temos aí alguns temas para tratar contigo, especialmente aqui no nosso continente, América do Sul. Tivemos aí esse episódio lá no Equador recentemente, enfim, daqui a pouquinho a gente vai tratar, Nildo, porque eu queria começar falando de política nacional, evidentemente, porque o governo do presidente Lula, por mais que venha conseguindo entregar alguns resultados ao longo dos últimos tempos, especialmente na economia, ainda que possam ser considerados tímidos, dados os desafios que estão colocados, ele tem feito esses avanços a um custo, na minha avaliação, bastante elevado. O petista tem ampliado as benesses para determinados setores aliados ao bolsonarismo e que representam o que há de pior entre os neoliberais. Eu me refiro às bancadas do agronegócio e da Bíblia, lá no Congresso Nacional. O Lula recrutou figuras do governo, Nildo, para dialogar com esses grupos de influência nas últimas semanas, a fim de tentar inflar artificialmente, digamos assim, a base lá no Congresso. O problema é justamente empoderar esse pessoal, né, Nildo, a partir do loteamento do Estado. Antes da gente falar, inclusive, sobre a crise na Petrobras, que tomou conta do noticiário nos últimos dias, Nildo, eu queria te ouvir a respeito da busca aí do Lula por esses grupos de influência na Câmara e o que isso pode produzir de bom para o país dentro dessa dinâmica da governabilidade. Como é que você vê, Nildo, esse diálogo do Lula com o agro e com a bancada da Bíblia, os evangélicos, os neopentecostais? Anderson, quando eu digo que sou contra o diálogo, eis um bom exemplo, né? Que no Brasil tudo é diálogo. Na universidade tudo é diálogo. Temos que dialogar. E de diálogo em diálogo, o país está afundando e a direita avançando. Eu digo sempre que a forma concreta do diálogo é o exercício permanente da crítica, que desapareceu nas filas da esquerda liberal porque ela está incorporada à ordem burguesa. Mas eu tenho uma divergência com a tua premissa. A tua premissa é que o Lula tem entregado alguns resultados na economia, eu digo, são todos horrorosos. Quais são os resultados de Lula na economia? Não há. Quer dizer, os salários continuam e vão seguir incrivelmente baixos. As greves no setor público, minha solidariedade à greve dos técnicos das universidades federais e a greve que está iniciando nos institutos federais, mas todas as greves que estão ocorrendo no setor público vão começar também a surgir no setor privado. A situação dos salários é absurda no Brasil, comandado pela superexploração e por uma corrida entre preços e salários em que os primeiros estão vencendo com larga margem. Segundo, a economia política do rentismo, cujos pilares são o assalto ao Estado, o teto de gastos e o tripé da economia, ou seja, controle da inflação, metas de inflação, câmbio flutuantes e superávit fiscais, escondendo o nosso povo e o país a um desastre. Então, quando o pessoal diz, olha, tem algum resultado na economia, é o resultado para a classe dominante. Péssimo para o Brasil. A taxa de investimento não cresce, o projeto de industrialização é uma farsa completa, ridícula. Eu repito sempre, um aluno de segunda fase de economia aqui meu já olha e disse, isso aí não existe, professor. E a possibilidade de nós termos um mercado interno de massas, etc., é rigorosamente nula. Então, nesse contexto, se observar que a Petrobras continua sequestrada por esse lobista que é Jean Paul Prats, e que a Petrobras distribui dividendos, mas não aumenta a taxa de investimento na economia, e que, se observarmos a rigidez da política fiscal, né, da qual Haddad e Lula não se afastam 1 milímetro, não há nenhuma esperança no terreno da economia. Nenhuma, zero.
E é por isso que a popularidade medida em pesquisas de opinião desaba. A ideia de que 20 milhões de famílias possam estar incluídas no Bolsa Família, esses programinhas sociais que o Lula inaugura toda semana alguma coisa, que são doses homeopáticas na saúde, na educação, na cultura, vergonhosas somas de recursos que estão colocados ali, que são muito diminutas. Nós vemos que o ânimo do nosso povo, e aquele primeiro ano que todo governo possui de uma certa paz social, já encerrou há muito tempo, Anderson. Bom, nesse contexto, tal como eu afirmei desde a eleição, depois, em 16 de janeiro, aqui na tribuna do Faixa Livre, esse governo é um governo conservador que vai cada vez mais à direita. E, nesse contexto, se entregar cada vez mais, representar cada vez mais os interesses do latifúndio no Brasil e dessa coisa horrorosa que é a religiosidade turbinada por televisão e pelo sequestro da fé popular, é uma consequência necessária das opções conscientes que Lula toma. Então, eu diria, uma aproximação com o agro e a bancada da Bíblia? Não. Já que ele está mancomunado totalmente com as igrejas, e só não está mais porque as igrejas não querem, porque as igrejas têm uma opção mais conservadora ainda, e um compromisso histórico do Lula com o latifúndio, e não com a reforma agrária, e não com a pequena propriedade familiar, é uma consequência necessária de um governo que vai cada vez mais à direita, porque numa lógica de situações extremas, como o Lula disciplinou a esquerda liberal, ele já decidiu, como eu inúmeras vezes repeti aqui, ele vai caminhar sempre mais à direita, numa tentativa de recuperar bases perdidas e avançar sobre as bases do bolsonarismo. Mas isso leva o país inteiro para a direita. E chegamos a uma contradição aparente. O Lula pode salvar seu governo, mas o povo afunda. Essa é a questão. O Lula, indo mais à direita, é uma tentativa desesperada, cínica e catastrófica de salvar seu governo. Mas ele afunda o povo nesse movimento. Daí que há um antagonismo crescente entre o povo e o governo petucano. Essa é a lógica pela qual o Lula quer, de todas as formas, ter um maior apoio do latifúndio. Mas o latifúndio sabe, tem consciência, isso é uma consciência de classe muito solidificada, que as contas, o balanço de pagamento num capitalismo dependente rentístico depende em larga medida do resultado do agro, portanto, do latifúndio. Uhum. Como o governo dá bilhões e bilhões via Banco do Brasil, dinheiro subsidiado, com Epagre, com tudo que você imaginar, para o agro simplesmente cruza os braços e espera o Lula beijar os pés, que é o que ele tem feito e fez durante todos os seus governos. Quero recordar um dado aqui para os ouvintes do Faixa Livre, Anderson. O governo que mais concentrou e centralizou a terra na história da República, pós-85, foi o governo do Lula. Os dados são do censo. A Dilma foi o governo que mais ampliou a fronteira agrícola. E o Lula foi o governo que mais concentrou e centralizou a propriedade da terra. De tal maneira que as opções de Lula, o compromisso de Lula com o latifúndio, e só muito marginalmente com o sem terra e a pequena propriedade familiar e essa conversa do MST, ela é antiga, é um compromisso inquebrantável, é um compromisso de sangue que o Lula tem com a classe dominante e especialmente com o latifúndio. Uhum. Como? E finalmente, Anderson, como não há um projeto de industrialização, a não ser essa farsa Tucano-BNDES, Alckmin-BNDES, o Lula abraça o latifúndio como quem recorre a uma boia no mar revolto. Eu tenho acordo contigo quando você diz que o presidente Lula ele arrasta o espectro político para a direita aqui no nosso país. Eu tenho até levantado isso ao longo dos últimos tempos a partir do que a gente tem observado do avanço do bolsonarismo, enfim. Agora, em um quadro como esse, Nildo, de um país completamente desmobilizado,
desmobilizado. Como é que a gente pode superar essa lógica dos acordos de gabinete que o Lula, mais uma vez, vem utilizando para governar o país, o Nildo? Há alternativa diante de um cenário como esse, onde a principal liderança política e popular do nosso país tenta alimentar essa ideia de polarização, justamente, pelo menos na minha avaliação, para tentar se manter aí como principal figura na institucionalidade. O Lula, cada dia que passa, parece que ele instiga mais o Bolsonaro para ampliar essa polarização. Como é que você vê a gente saindo dessa encalacrada num cenário de despolitização e de desmobilização da classe trabalhadora? Bem, eu faria uma outra observação. Quando você diz o país totalmente desmobilizado, você oculta o sujeito. E o país sempre mostrou, e o petismo em peso dizia, olha, as reservas do nosso povo, que apesar... Esse é o discurso petista, eu estou reproduzindo aqui a Bíblia petista, hein? Que eu, ao contrário do lulista religioso, eu escuto e analiso. Esse pessoal, o lulista religioso, ele está pronto para endossar a posição do presidente da República em qualquer circunstância, nos absurdos mais gigantescos, como, por exemplo, cancelar qualquer reflexão sobre a ditadura militar. O petista justifica, ele vai buscar que o Lula, lá no fundo, tem uma percepção dos problemas que nós não temos. Então, o país foi desmobilizado. Por quem? Pela adesão do PT à ordem burguesa, pela decisão do PSOL de ser um puxadinho do PT, e por toda essa esquerda que está aí, que supõe que nós estamos diante de um avanço do fascismo ou do neofascismo, como eles costumam dizer. E esquecendo que a única forma de enfrentar a provável, ou talvez a existência de uma força fascista em ascensão, seria precisamente o oposto do que o governo faz. Teria que ser o oposto. Se tu estudar a história das ditaduras latino-americanas, ou mesmo do nazismo e do fascismo na Europa, que não é a melhor escola para a gente analisar. A melhor escola é analisar como a democracia burguesa, o regime liberal burguês, caducou na América Latina, e nós tivemos a ascensão das ditaduras com seus mecanismos de terrorismo de Estado. É aqui, nesse solo, que nós vamos encontrar a dialética da situação brasileira. Toda tentativa de conciliar via parlamento ou com as forças da classe dominante, sob o argumento falacioso de que é preciso fazer uma frente para enfrentar o avanço da direita, não tem um lugar no planeta em que isso deu certo. Esse é o problema. Então, de outro lado, o Lula, quando faz essas negociações no Congresso, o que ele está fazendo na prática? Ele está corroendo com força a potência do presidencialismo na América Latina. O povo detesta o parlamento, detesta deputado e senador. O povo tem uma desconfiança absoluta dos tribunais, por exemplo, do STF. Eu mesmo, só pensar nos direitos trabalhistas e no que o STF fez durante esses últimos 10 anos é vergonhoso, é um ataque aos trabalhadores. E, de outro lado, aquele Congresso é um covil de ladrões, que cada eleição piora. Esse Congresso sempre tem menos prestígio que a presidência da República. E o Lula mata o presidencialismo. O Lula é um político vulgar que tem como concepção o parlamentarismo, porque ele não tem compromisso com o povo. De tal maneira que essas alianças à direita nem fortalecem seu governo, fortalece a direita. E não por acaso, ontem, Bolsonaro já avisou que haverá, no dia 21, no dia 23, aí no Rio de Janeiro, uma mega concentração, tal como fizeram em São Paulo. Eu, por força do ofício, assisti a live do Bolsonaro, do protofascista, seus filhos, etc. E ele anunciou aí, ou 23 ou 21, vocês poderão checar, uma grande manifestação no Rio de Janeiro. Dado o potencial da direita e de desespero do povo carioca e fluminense, em função das condições de emprego, segurança, saúde, educação, etc., eu posso estimar que será uma grande manifestação no Rio de Janeiro. De tal maneira, Anderson, que a situação, o governo Lula só complica a situação do povo, não propõe uma alternativa e, inclusive, se constitui num obstáculo para o avanço da consciência política das maiorias no país. O ato do bolsonarismo está anunciado para o dia 21, próximo dia 21 aqui
no Rio de Janeiro, muito provavelmente lá na praia de Copacabana, onde essa turma costuma se reunir, né, Nildo? Enfim, vamos continuar, vamos já analisar isso ao longo dos próximos dias, a expectativa em relação a essa... Bolsonaro reuniu quase 200 mil pessoas lá em São Paulo, vamos ver o que é que ele vai trazer aqui para o Rio de Janeiro. Em relação, Nildo, agora, a essa situação da Petrobras, né? Porque o presidente da estatal, Jean Paul Prates, que é um conhecido operador do mercado, diga-se de passagem, ele vem aí sofrendo pressões já há bastante tempo. Essa disputa que se abriu com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, algo se ampliou depois que a estatal, desistiu de distribuir aqueles tais dos dividendos extraordinários aos acionistas, enfim. A cabeça do Jean Paul Prat já foi pedida ao Lula, que ainda estuda, talvez lá, um plano B, manter o atual presidente no comando da estatal e nomear o Aloysio Mercadante, que atualmente está à frente do BNDES, para presidir o Conselho de Administração da Petrobras. Seja como for, Nildo, é a principal empresa do país no alvo do rentismo. Para mim, pelo menos, isso está claro. Qual é a avaliação que você faz dessa crise da Petrobras, Nildo? O que é que está em jogo nessa disputa? Você sabe, aqui no microfone do Faixa Livre, denunciei Jean Paul Prats, senador petista para o Rio Grande do Norte, como um lobista contumaz. E ele segue no business. Ele é um homem do setor petroleiro. Mas o problema não está. Eu li na imprensa que o Aloysio Mercadante, segundo algumas fontes, teria até dito ao Jean Paul Prats, vamos chamar assim por fidelidade partidária e nenhum compromisso com o povo, que foi sondado pelo Lula. Eu não quero entrar nesse rame-rame que interessa para os petistas mais alienados, para os lulistas mais religiosos e para a consciência ingênua em geral. O problema não é Aloysio Mercadante, Jean Paul Prats, ou se colocar o Papa ou a Madre Teresa de Calcutá na presidência da Petrobras. O problema é a orientação do governo e do Lula. E o Lula não tem feito um ato até hoje, um só, de recuperar a empresa, o seu caráter estatal e estratégico. Nenhum. Esses dividendos serão distribuídos. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, está ficando gravado aqui. E o percentual... E o Lula quer acalmar o mercado. Isso é tudo patifaria. Temos um presidente da República que tem maioria no Conselho da Administração e que deveria atuar em consequência. Segundo, se a Petrobras de fato é, como eu acho que é, um elemento importantíssimo, uma empresa importantíssima para alavancar as finanças do governo e puxar uma cadeia produtiva que seria gigantesca na área da química fina, entre outras razões, baixar o preço do óleo diesel, do gás e da gasolina, para o nosso povo, ora, o Lula é o maior traíra da história da Petrobras, porque ele se elegeu com esse discurso. Não foram poucos os discursos, selecionem, busquem aí, para ver como é que o Lula tratava o tema da Petrobras. Em geral, foi sob silêncio, sem dizer absolutamente nada. Mas quando ele afirma, ele diz que não pode seguir. A mesma coisa que o Eletrobras. O governo não toma nenhuma ação no terreno estratégico. É um governo sem iniciativa política. Quando eu digo que ele é sem iniciativa política, muito comentarista torce o nariz. Mas veja, alguma medida política dirigida a retomar a Petrobras para o controle estatal? Nenhuma. Alguma medida política destinada a retomar a Eletrobras? Isso poderia dar uma alavanca fundamental, esses dois pilares, para fazer uma política de tipo keynesiana. Vamos lá, uma política capaz de industrializar algo e dar alguns recursos para um governo que não tem iniciativa política alguma por decisão própria do presidente. Não é porque Lula é refém, não é porque Lula está sendo chantageado, são as opções conscientes de Lula, analisem todos os governos petistas. De tal maneira que o caso da Petrobras, eu denunciei Jean Paul Prats como um impostor desde sempre. E agora parece que a vida está me dando razão. Mas Jean Paul Prats nunca deixou de atuar sob a batuta lulista. Fazer considerações que não são desprezíveis, mas não são as que justificam a mudança na Petrobras entre o ministro das Minas e Energia e Jean Paul Prats, ora, isso é questiúnculas. O regime é presidencial. O ministro das Minas e Energias atende à vontade do presidente da República. E o presidente da Petrobras deveria também, porque o Lula já tem maioria no Conselho de Administração. E nós não vemos
nenhuma iniciativa. Veja, eu não estou desconhecendo que há uma legislação, eu não estou desconhecendo que a Petrobras tem lá seus regimentos internos, mas a despeito disso, que dá para fazer muitas coisas nessa direção, não há uma iniciativa destinada a recuperar o caráter estatal da empresa e pegar essa imensa riqueza que é do povo brasileiro e fazer política pública e, por outro lado, sair do imbróglio da política econômica, que meus amiguinhos chamam de neoliberal, e não tem nada a ver com isso, é só a economia política do rentismo que o Lula tocou a manivela desde sempre, desde que pela primeira vez pegou o comando de Fernando Henrique e, em substituição a Pedro Malan, colocou Palocci. Desde lá a política econômica nunca mudou, e a transformação de um capitalismo dependente, de base industrial, para um capitalismo dependente, rentístico, como eu chamo, ela precisa dar uma resposta para o povo. Como não vem pela via do emprego, do salário e das políticas públicas, porque está decaindo, só pode vir pela ação da direita. É um cálculo elementar que eu não sei como é que as pessoas não param para pensar nisso. E a ação do governo acelera o avanço da direita. A direita não vai para a rua de novo no Rio de Janeiro, dia 21, com Bolsonaro, repetindo, como você bem lembrou, o ato paulista. E eu arriscaria um palpite, hein, Anderson? A tendência é que talvez no Rio de Janeiro seja maior ainda que o ato de São Paulo, porque eu conheço a situação aí do Estado, e em particular da cidade do Rio de Janeiro. Então a tendência é que seja maior ainda, porque o efeito da crise foi mais destrutivo ainda no Rio de Janeiro. E essas políticas compensatórias, feitas pelo Lula de maneira molecular, não vão produzir efeitos na grande maioria do povo. E o governo não dá demonstração nenhuma de querer retomar a iniciativa política. Eu quero dizer aqui para aqueles que apoiam o Lula, que têm fé no seu governo, que acham que finalmente ele sabe das coisas, etc., que pensem o seguinte: ele não toma uma iniciativa capaz de recuperar o protagonismo do governo. Não tem. Quem está avançando no Brasil é a direita. A direita está avançando. Política, econômica, ideológica e culturalmente. É a direita que está avançando. E a tese de que o Lula eleito significaria barrar o fascismo, que não existe. Segundo, reverter o neoliberalismo, etc. Cada uma dessas teses está caindo pelo chão. Se as pessoas tiverem duas moléculas de honestidade intelectual e algum apreço pelo rigor na análise política, vão chegar a essa conclusão. Essa conclusão não me deixa mais feliz, aliás, me deixa preocupado, porque no caso de um verdadeiro fascismo ou de um fechamento do regime, o Lula vai permanecer aí. E eu, como tantos outros, vamos ter que encontrar um lugar fora do país, se tivermos sorte. Nildo, por que o tema, quando a gente fala de Petrobras, evidentemente a gente está falando de soberania nacional. Por que o tema soberania nacional foi tão deixado de lado no Brasil nesses últimos anos, Nildo? Especialmente depois do período da ditadura, nunca mais a gente trouxe esse debate de maneira responsável à baila, em especial a própria esquerda, né? Pelo menos essa que disputa vagas, lugares na institucionalidade. Soberania deixou de ser importante para a classe política aqui no nosso país, inclusive para a esquerda, Nildo? Bem, eu entendo a tua expressão classe política, mas a gente sabe que não existe uma classe política, né? O establishment, a classe dominante. A esquerda brasileira não é nacionalista. Quando ela ensaia alguma coisa, ela é cosmeticamente nacionalista. Mas a classe dominante nos Estados Unidos é nacionalista. A classe dominante na França é nacionalista. Vamos lá. O que existia de esquerda na França também era nacionalista. Veja o impasse do Partido Comunista na Guerra da Argélia. Foi um fiasco. Então, na Alemanha, o nacionalismo é uma força econômica, política, ideológica e cultural gigantesca. Essa esquerdinha liberal que está aqui, identitária, pegada a mandatos, com alianças no Partido Democrata dos Estados Unidos, financiado por ONGs lá dos Estados Unidos, essa esquerdinha quer ser bom moço, quer ser simpatiquinha, essa é profundamente antinacional. Ela não estuda a cultura brasileira, ela não estuda a história brasileira, e ela tem uma desconfiança de todo o nacionalismo. O que ela faz na prática? Entrega o nacionalismo para a direita, e a direita é entreguista por excelência. Então, o tema da soberania desapareceu da boca
de um Lula, da boca de um Alckmin, que, na verdade, nunca esteve. Quais são as medidas efetivamente nacionalistas que tomou o governo? Eu estou vendo agora esse conflito do Alexandre de Moraes com Elon Musk, né? Isso não é um assunto do STF. Isso tem que ter uma manifestação do presidente da República. Sabe o que diria um presidente dos Estados Unidos? Cairia matando esse sujeito. Sabe o que diria um primeiro-ministro da Alemanha? Se manifestaria. Lula guarda um silêncio total, deixando para o xerife do bairro, que é o Xandãozinho, esse ministrinho do STF, para ele tomar as medidas. Como se fosse uma briga que o Ministério da Justiça não teria implicações. Que a ministra de Ciência e Tecnologia não tivesse que ver, que o ministro das Comunicações, esse é um assunto que diz respeito ao presidente. Nem aí se manifesta uma molécula de nacionalismo. Uma molécula, Anderson. Nada. Então, a soberania deixou de ser um assunto fundamental por dupla razão. Porque com a evolução de um capitalismo dependente de base industrial por rentístico, a ideia mesma de um projeto nacional, de uma nação, e sobretudo do nacionalismo, desapareceu para sempre. Segundo, a tradição da esquerda liberal, que quer ser moderna, democrática, identitária, mas não quer um encontro com a pátria. E o nacionalismo é uma força política gigantesca na história da humanidade, na história do capitalismo. Os países centrais praticam de maneira meticulosa na área da cultura, da imigração, da ciência, da tecnologia, do investimento, de tudo que você imaginar. Os países periféricos afundam-se na marginalidade. E, portanto, aqui no Brasil mesmo, essa esquerda é capitaneada pelo PT, cuja expressão é o governo petucano, nenhuma molécula de nacionalismo, portanto, não pode falar em soberania. E a direita fala em nacionalismo e soberania, batendo continência para a bandeira de Washington. Está claro. Então, essa é uma força política que está aqui abandonada. Por isso, nós, da Revolução Brasileira, reivindicamos o nacionalismo revolucionário. E eu digo muito claramente aqui, sem constrangimento nenhum, quem no meio da esquerda começou a defender, nos partidos políticos e na militância, o nacionalismo revolucionário, fomos nós da Revolução Brasileira. Não foi outra força. Eu desafio qualquer um aí a falar sobre isso. Nenhum partido colocou, como nós colocamos, a força do nacionalismo revolucionário e a condenação de um nacionalismo burguês, que sempre conviveram. A Revolução Francesa, o nacionalismo francês deu na Revolução Burguesa, que deu no nacionalismo de natureza burguesa. Isso foi superado. O nacionalismo dos países imperialistas é um nacionalismo expansionista e agressivo. E o nacionalismo revolucionário é aquele do povo palestino, é aquele das massas latino-americanas que não podem viajar a Washington, que não podem fazer um cursinho da Open Society, que não podem receber um dinheirinho de uma ONG, percebe? Então, está cada vez mais claro, mas isso não vai ficar de maneira paralisada. O nacionalismo é sempre apropriado por alguém. Se não for pela esquerda, será pela direita. Se não for pela direita, alguma força vai aparecer. Nós estamos nessa batalha. Estamos nessa batalha, né, Nildo? Estamos nessa batalha e vamos continuar nessa batalha aí até que a gente consiga avançar no cenário da política nacional. Nildo, eu queria também uma análise tua para essa situação que a gente teve lá no Equador, né? Invasão na Embaixada do México pela polícia do Equador para prender o ex-vice-presidente, o Jorge Glass. O presidente mexicano, o Manuel López Obrador, rompeu relações diplomáticas entre os dois países, uma crise enorme se abriu. Negócio inacreditável, né, Unido? Como é que você vê? Você que é um profundo conhecedor do tema da política internacional, como é que você vê esse episódio aí da invasão lá da Embaixada do México lá no Equador? O caso equatoriano nos interessa como um indicador do que é, vamos chamar assim, o ritual republicano na América Latina. Todos nós sabemos que o ato praticado de Daniel Noboa, presidente do Equador, filho do magnata bananeiro do Equador, um homem de direita claramente alinhado com os Estados Unidos, embora jovencito e moderno, revela o quanto aquelas instituições do chamado direito internacional e aquelas instituições típicas das repúblicas burguesas que sofremos até agora já não servem para a luta política.
Qualquer um tem que parar aquilo, não só condenar uma atrocidade, a violação do território mexicano, etc. Não só tem que pensar como é que um presidente da República, certamente muito jovem, muito enfronhado na política estadunidense, se atreve a um ato dessa natureza. O que isso está nos dizendo? Isso está nos dizendo, tal como nós vemos na Palestina, que as decisões do chamado direito internacional chocam com o poder do Estado Nacional. E que em momentos de crise, o chamado direito internacional, que não funciona, exceto contra o povo palestino, e agora também contra o povo mexicano, está sendo rompido pela direita latino-americana. Esse atrevimento significa várias coisas. Primeiro, que eles consideram que não podem ser punidos pelo chamado direito internacional, essa coisa mítica, horrorosa e fetichista da comunidade internacional. Quando alguém diz a comunidade internacional condena Maduro ou Cuba, eu já sei que é a canalha internacional, que é o imperialismo, vamos dizer claramente. E o Daniel Noboa faz essa invasão da embaixada, portanto, do território mexicano, porque ele sabe que pode conviver tranquilamente com essa atrocidade. Por outro lado, o governo de López Obrador fez o mínimo, que é romper totalmente as relações diplomáticas com o Equador. Isso é uma agressão à nacionalidade completa. Mas eu não quero falar sobre isso. Isso, el peje, Andrés Manuel López Obrador, já praticou, já fez, já cortou relações. Mas é preciso entender como é que isso é possível e como isso pode se reproduzir numa ditadura, ou num regime de força, ou mesmo num regime democrático, liberal burguês, em crise. As alternativas tomadas por presidentes como Noboa é muito clara. Ele não vai respeitar isso, ele sabe que tem o apoio, no fundo, dos Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos estão há muito tempo praticando um conceito que é da extraterritorialidade. Isso começou de maneira muito clara pelo combate às drogas. E agora também tem o combate à corrupção. Esse conceito de extraterritorialidade é praticado em larga medida pelos Estados Unidos, pelo imperialismo estadunidense. A elite latino-americana, classe dominante aqui, ela olha e diz, opa, temos uma brecha para atuar. Nós podemos violar. Por quê? Porque os Estados Unidos violam diretamente, com invasões, como no caso de Granada, Panamá, etc., com interferências diretas, como no caso de João Goulart ou de Salvador Allende, ou em doses como essa, a ocupação de uma embaixada. Então, ninguém mais está seguro na América Latina depois desse ato. Essa é a fundamental. Clamar pelo direito internacional e pela inviolabilidade do território mexicano numa embaixada, isso são coisas só para as ilusões e para os ingênuos. A consciência ingênua é incapaz de entender a crise que nós estamos metidos em toda a América Latina e no Brasil. Hildo, um dos retratos dessa crise, de alguma forma, é essa postura do governo brasileiro em relação às eleições lá na Venezuela. Como é que você vê essa fala lá do presidente Lula mostrando preocupação, dizendo que agrava a situação na Venezuela, a nota do Itamaraty condenando lá o fato de uma das candidatas de oposição não conseguir se colocar como candidata, enfim, escrever a sua candidatura. Como é que você vê essa postura do governo brasileiro em relação ao processo político lá na Venezuela, Nildo? Bem, isso é mais uma demonstração do horror da política externa de Lula. Já era ruim com o Celso Amorim, muito ruim. Aquela conversa sobre uma política externa ativa e altiva, isso não existe. Essa política externa não se compara, por exemplo, com a política externa do João Goulart pré-64. Nós nem chegamos lá ainda. É um horror essa política externa lulista. Mas ela, no episódio concreto da Venezuela, é uma aliança com o Partido Democrata dos Estados Unidos. É a aliança que o Lula tem com o Biden. Veja, o Lula pratica uma política externa que permite a ele, diante de um governo horroroso e de uma figura asquerosa como Macron, chamar Macron de meu amigo. Um presidente da República não tem amigos, menos ainda quando é um primeiro-ministro ou um presidente de outro país. Não existe espaço para amizade. O Lula vulgariza, porque o Lula mesmo é um vulgar no terreno da política. E, no caso do Macron, foi um lambe-botas completo de um representante de uma potência europeia decadente e imperialista,
E agora quer pagar de bom moço. Mas esse bom moço quer pagar de bom moço para quem? Para os Estados Unidos, porque a política dos Estados Unidos é essa, de bloqueio, de condenação, de interferência sistemática nos assuntos venezuelanos, de falta de respeito pela soberania dos países latino-americanos. É uma prática do imperialismo. E o Lula dá uma no ferro e outra na ferradura, porque o Lula está sempre tentando se equilibrar, fortalecendo internamente uma consciência ingênua sobre os problemas internacionais. E, de outro lado, fazendo uma aliança permanente com o Partido Democrata. Esses são os discursos de vários deputados e senadores do Partido Democrata nos Estados Unidos. Esse é o discurso do Departamento de Estado. Percebe? Então, Lula não tem que se meter na política externa, na política interna da Venezuela, mas aqui dentro, o Lula não só alimenta a consciência ingênua de setores médios, professores universitários, sindicalistas, etc., como dá um beijo na boca da classe dominante. Mas a classe dominante tem seus amores, e o Lula não pertence a ele. Como o Lula já é servil, a classe dominante não precisa ganhar nada com ele já sempre se oferece. E esse é um desastre. E é uma ruptura com a autodeterminação dos povos, que é, diga-se de passagem, um preceito da nossa Constituição. Mas é também, para nós marxistas, uma lição que aprendemos lá atrás, com os teóricos da Revolução, né, com Lenin, com Trotsky, com Mao, com Fidel, com Che. Veja a conduta de Fidel. Temos que aprender ali com a política externa cubana muitas das coisas que aqui são dadas como inexistentes. O que mostra que o raquitismo do governo Lula, não só em relação à política econômica, a política social, que é medíocre, e caridade pública, é uma filantropia, mas, sobretudo, na política internacional, o Lula é alguém que ajuda a alienar as massas aqui sobre o que é o exercício do poder em escala internacional. Portanto, essa declaração sobre a Venezuela é parte dessa concepção liberal que o Lula tem desde sempre, mas que nos últimos anos ganhou um perfil cada vez mais conservador e mais delineado, mais nítido. Uhum. Nildo, eu queria fechar aqui com uma crítica. Eu tenho muitos comentários aqui, dezenas de comentários, mas me chamou a atenção esse comentário do Rogério Seabra. Eu queria que você respondesse a essa crítica que ele faz. Ele disse aqui o seguinte: concordo em muitas coisas com o Nildo, mas a desqualificação do Lula como pessoa é muito arrogante, como se fosse simples governar um país como o Brasil. Eu queria te deixar à vontade para falar a respeito dessa crítica aí que o Rogério faz a você, por favor. Rogério, eu não estou desqualificando o Lula em chamá-lo de vulgar. Eu estou qualificando o Lula. Eu não tenho nenhum sentimento religioso na política. Eu entendo tua crítica, nem sempre a modéstia é boa companheira. Nem sempre. E nesse caso concreto, eu estou analisando um presidente da República que sabota o presidencialismo, sabota a Constituição, faz alianças cada vez mais à direita e não está à altura dos desafios do país. Então, Rogério, quando eu digo que Lula é um vulgar, eu estou dizendo que ele não está à altura do desafio brasileiro. Você pode continuar votando nele. Você não tem direito a se iludir que com o teu voto equipara a militância. E que com a tua militância dentro, se você for um militante, naturalmente, dentro da jaula petista, você está se constituindo como uma força política capaz de enfrentar a direita e dar soberania para o país. Então, quando eu digo que o Lula é um vulgar, é que ele é um vulgar quando ele se encontra com o Macron e chama o Macron de meu amigo. É um vulgar quando ele vai lá numa visita para o Biden e faz uma aliança para o trabalho e aqui dentro revoga na prática a CLT. É um vulgar quando ele transfere para o STF conflitos que são inerentes ao governo brasileiro e ao Estado brasileiro. É um vulgar quando ele não enfrenta a classe dominante e ele turbina o Plano Safra, o BNDES, os órgãos de governo mais importantes, inclusive como Epagre, etc., a Petrobras, ele vai alienando, e a dívida pública para os banqueiros. Quando ele apresenta um programa que é verdadeiramente uma catástrofe de industrialização, isso é uma vulgaridade. Me dê um ato de governo que poderia estar redimensionando o país. Então, quando eu digo que o Lula é um vulgar, o Seabra, eu estou dizendo que ele é um vulgar diante dos imensos desafios, é um incapaz de liderar o país. E ele não é uma liderança popular. O Anderson mencionou aqui uma liderança popular. Não, o Lula não é um líder popular. O Lula é uma liderança eleitoral, e o eleitoral está descolado do popular há muito tempo no Brasil. As eleições
não se constitui, como foram na época da ditadura e até num período de democratização, um mecanismo pelos quais os partidos organizavam o povo e davam consciência crítica à maioria. Se transformava, por exemplo, numa espécie de vanguarda da luta dentro da ordem e tensionando contra a ordem. O Lula é um vulgar porque ele abandonou isso, ele se incorporou à ordem dominante, ele acredita em todos os sofismas da classe dominante da República Burguesa e ele não toma nenhuma atitude para recuperar esse país. Então, Rogério Seabra, eu entendo, aceito tua crítica, mas eu não aceito, porque pelas razões que acabei de expor aqui. Pessoalmente, eu não tenho nada contra o Lula, ele que seja feliz, mas na presidência da República é um vulgar, e é um vulgar porque é um incapaz de suportar as decisões, não que eu quero, nem que você deseja, as decisões que se impuseram ao país e que precisa alguém que o levante. E o Lula soma com a classe dominante. E é por isso que ele é um vulgar, porque ele trafica com a fé do povo, em nome de uma caridade, de uma filantropia, de extração religiosa, incapaz de atender às massas, ele continua entregando o país, moldando as instituições republicanas à imagem e semelhança dos interesses burgueses. E é por isso que o Lula é definitivamente um presidente vulgar. Finalmente, quero dizer algo que me parece decisivo. A consciência ingênua, tal como o próprio Lula repete inúmeras vezes, veja como é um vulgar. O Lula repete milhares de vezes: eu sou o presidente mais importante da história do Brasil, mais popular, terminei meu mandato com 82% de aprovação. Ora, isso é uma vulgaridade. A estatura histórica de um presidente só pode ser concedido pela história. É por isso que eu considero João Goulart o melhor presidente da história da República. Ele convocou o povo para as grandes reformas, para a mobilização popular. E nós, em circunstâncias muito específicas, amargamos 21 anos de ditadura. Percebe? Então, o Lula é um vulgar e é um presidente comum e corrente. Ele pode chegar 5, 6 vezes a presidente da República, ele pode até se reeleger agora, que não o transformará num elemento da política. O juízo da história é muito cruel, Rogério Seabra, e é muito severo. E eu costumo aprender as lições da história. Finalmente, Rogério, é muito comum entre todos nós, em maior ou menor medida, o desprezo pela história. Se você acompanhar o fio da história, você vai ver o tamanho do Lula. Nildo, eu estou aguardando aqui o nosso próximo entrevistado. Enquanto ele não acessa aqui, ainda tem um último questionamento. Aproveitar essa tua última fala para te questionar o seguinte: será que o Lula, eu citei o Lula como liderança popular, qual é a capacidade de mobilização dele, ainda que ele não a utilize, evidentemente, no sentido de trazer o povo para as ruas para, enfim, lutar por mudanças, alterações no cenário político-social do nosso país? Ô Nildo, será que o Lula, ele de alguma forma não se mira no exemplo justamente do João Goulart, que quando chamou o povo para a rua, sofreu aquele golpe por conta, a partir da atuação dos militares, da burguesia, enfim. Será que o Lula, de alguma forma, hoje, ele não busca esses acordos de gabinete justamente para se manter, evidentemente, como presidente eleito e para que ele, enfim, não sofra aí uma tentativa de retirada dele do poder, como aconteceu lá com o João Goulart? Como é que você vê isso? Eu vejo que são circunstâncias históricas completamente distintas. O Lula tem desprezo pela história. Eu acompanhei muito o Lula enquanto ele estava na prisão e acompanhava, sobretudo, as leituras que ele pedia àqueles que o visitavam por solidariedade, o que ele estava lendo. O Lula nunca mergulhou fundo na história brasileira, jamais, nem quando estava na cadeia. Aquele petista que jurava de pé junto que o Lula, depois da cadeia, aprendeu, entendeu o anti-imperialismo, sacou que... Lembra qual era o discurso? O Lula entendeu o imperialismo porque a Lava Jato foi uma ação do Ministério de Justiça dos Estados Unidos. O Lula entendeu porque ele passou a estudar e ele não entra mais nas ilusões com a classe dominante. Isso caiu tudo por terra. Isso é um sentimento religioso. E a concepção religiosa de política é um horror sempre. Comparar 1964 com as circunstâncias atuais não tem o menor sentido, embora seja um hábito comum, Anderson. Muita gente diz, olha, mas ela tem um suposto. Sabe qual é o suposto dessa questão que você, com propriedade, coloca aqui? Se o Brasil levantar a cabeça, nós vamos para uma derrota. Ela é fatalista, essa interpretação. Se o Brasil
se levantar contra os Estados Unidos e contra a burguesia, vai ser um desastre. Quem disse isso? Não. 64 era uma história aberta. E todos os que discutimos durante todo esse mês a emergência da ditadura mostrou que faltou ao presidente da República, ao João Goulart, ex-minha crítica, ir até o fundo e até o fim na defesa da soberania e das classes populares. E enfrentar, inclusive, com um esquema militar mais forte, a direita. Nos quartéis, a classe média, a TFP, a Igreja Católica, a imprensa. Faltou um esforço adicional. João Goulart levou o povo até o limite, mas ele mesmo tinha limites. A despeito disso, ele convocou o povo. E, ao contrário do Lula, ele amargou um longo exílio e morreu no exílio. Não vai morrer na cama, porque não cabe a um presidente da República que comanda o seu povo a morte na cama. Percebe? É a figura de Simão Bolívar, em General e Seu Labirinto, do grande Gabriel Garcia Marques. Um representante digno do povo, que convoca as massas, ou ele morre na glória, ou ele morre no abandono. Não existe essa de ficar o rapaz colecionando quantas vezes cheguei à presidência da República, quanto o Ibope me deu de popularidade quando eu saí do governo. São questiúnculas de quinta categoria que não merecem a menor consideração. Finalmente, algo sobre o que você mencionou, Anderson. Eu sou tentado a talvez fazer um reparo. Ninguém sabe, ninguém pode afirmar que o Lula tem capacidade de mobilização. Sabe por quê? Porque desde que ele chegou na presidência em 2003, janeiro de 2003, ele nunca exercitou a convocatória do povo. E olha, são 2003, são mais de 20 anos. Então, isso é uma caricatura. Agora, o recado, finalmente, não é minha crítica só ao Lula, é ao lulista e ao petista. A rapaziada do PSOL, do PCdoB, de todos esses partidos que estão aí, aliados com o governo, do PDT, que apostam suas fichas num governo que está fadado ao fracasso e que está fortalecendo objetivamente a direita, a classe dominante, e a sua versão mais canalha e entreguista, que é o bolsonarismo. Com essa bola de políticos horrorosos, reacionários, entreguistas, ladrões que acompanham o Bolsonaro, percebe? E com esse tráfico da fé e das religiões que estão aí, essa evangelização horrorosa e alienante do nosso povo. Então, esse é o panorama. Portanto, a ideia de que Lula é o único com capacidade de mobilização já tem 20 anos de atraso. Ninguém sabe qual é a capacidade de mobilização do Lula. E eu diria, comparado com o João Goulart não estava só, ele lutou pela presidência, ganhou, teve a campanha da legalidade, e colocaram o presidencialismo, ele convocou e derrotou o parlamentarismo, assumiu o presidente da República, encampou um conjunto de reformas importantíssimas e foi derrubado junto com o povo. Mas em processo de luta, de tal maneira que a classe dominante teve que aplicar uma ditadura de classe durante 21 anos, 2 décadas, para poder extirpar das Forças Armadas, dos sindicatos, das vanguardas revolucionárias, do movimento camponês e do movimento operário, as forças da nação. Ora, tirar a Dilma foi um piquenique. Professor Nildo Ouriques, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente mais uma vez no nosso programa. Muito obrigado por fazer esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre, abrindo a semana no nosso programa. Eu quero te desejar aí uma ótima semana de trabalho e em breve a gente volta a conversar aqui no programa, tá bom, Nildo? Estimado Anderson, é sempre um prazer e um privilégio estar aqui no Faixa Livre, é uma obrigação militante estar no Faixa Livre, apoiando o Faixa Livre modestamente. Um grande abraço a você, à equipe do Faixa Livre e a todos que nos escutam. Obrigado, Nildo. Um forte abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Nildo Ouriques. Nildo Ouriques, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e naquela instituição, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais, e naquela instituição é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, falando aí um pouco sobre política nacional, internacional, enfim. Antes de eu passar aqui para o próximo entrevistado, que está aqui me aguardando do outro lado da tela, eu rapidamente faço aquela lembrança